para ter um tempo onde habite o Santo Espírito de Deus, um grão de areia. Sim, fui eu deserto, fui barro e hoje sou forma de Deus. Hoje estou chamado para ter um tempo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, pecador tu és. Deus deseja fazer um lindo templo em ti. Um grão de areia para ter um templo onde habite o Santo Espírito de Deus, um grão de areia. Sim, fui eu deserto, fui barro em Cristo, sou forma de Deus. Hoje estou chamado para ter um tempo onde habite o Santo Espírito de Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos aqui dar o princípio da nossa live, né? De todas as segunda-feira. Tivemos 2 segundas que nós não tivemos live, devido a alguns compromissos que eu tive. Graças a Deus que hoje Deus me deu a graça, né, de poder estar em casa e aqui poder, então, hoje ter esse momento com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui conosco, já nosso irmão Floriano está aqui, juntamente com a irmã Lena, né, de São Carlos, São Paulo, Deus abençoe, a irmã Taina Vieira, Deus abençoe o pastor Davi e todos os irmãos, a irmã Ivone Bezzi, de Torres, Deus abençoe a todos os irmãos, a irmã Ironita. Boa noite, pastor Davi, Deus abençoe o senhor e a todos os irmãos que estão assistindo. A irmã Vera Floriano também, São Carlos. Gostaria que os irmãos aqui pudessem me dizer para mim se o som está bom, como a gente sempre comenta, né? Não é tanto a imagem que importa, mas sim é o som, né? Se os irmãos podem me ouvirem. Esperar um pouquinho que os irmãos me colocarem aqui, se está bom o som. Se estiver bom, os irmãos me avisem aqui. Aqui está, irmão José Floriano, o áudio e o vídeo estão muito bom. Obrigado, irmão Floriano. Deus abençoe a irmã Tainã também confirmando, o áudio está bom. Então, nós vamos dar início aqui à nossa programação. Irmão Dilca também está entrando, Deus abençoe, irmão Dilca, irmã Araneta também confirmando, está bom o som. Qualquer coisa, os irmãos nos avisem aqui, que o irmão Douglas vai estar ali no chat, cuidando, controlando, né, para ver se está tudo certinho. Então, Deus abençoe nossos irmãos aqui do YouTube, Deus abençoe os irmãos do Facebook, que vocês, todos que estão nos assistindo, vocês possam ter uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo e aproveitar bem esse momento
para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu creio que o eleito de Deus está se alimentando, como disse o profeta, não de um homem, mas do corpo, palavra do Filho do Homem. Então, esse é o nosso alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que os irmãos nessa noite possam ter esse bom momento na presença do Filho do Homem, se alimentando do corpo palavra. Então, antes de nós lermos as escrituras aqui para dar o início, eu quero primeiro fazer uma oração, como disse o profeta, né? Vamos falar com o autor da Bíblia, pedir que ele me ajude a poder expressar o que está no meu coração. Também a oração que Deus abençoe os irmãos do Facebook, do YouTube que estão nos assistindo, também ter a compreensão e entendimento de tudo aquilo que for falado aqui nessa ocasião. Senhor Jesus, obrigado por esse momento abençoado, especial, que estamos na Tua presença. Eu, do lado de cá, Senhor, da gravação, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão do lado de lá, também da gravação, que nesse momento estão em oração. Eu te peço que a Tua bênção seja sobre cada um e nós possamos, Senhor, compreender aquilo que o Teu Espírito Santo tem colocado no meu coração, para que eu pudesse expressar aqui para os Teus filhos. Me ajude nessa hora, me ajude nesse momento, e dê sabedoria do céu, entendimento, dê sabedoria do céu, entendimento para os Teus filhos, também compreender a Tua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, sem mais delongas, como diz o gaúcho, nós vamos ler a escritura aqui. Eu quero ler, nessa ocasião, com os irmãos, duas escrituras. E o assunto que eu vou trazer não é um assunto simples, não é um assunto fácil. Né, são assuntos que são, às vezes, difícil compreensão. Também é difícil, às vezes, de explicarmos, né? Como eu disse ontem no culto para os irmãos, realmente é caminharmos em gelo fino. Então, como nós estamos caminhando em gelo fino, então eu espero duas coisas, né? Eu espero que o Espírito Santo esteja nos guiando, nos dirigindo, para que o gelo não quebre. E também irmos devagar para não passarmos na frente do Espírito Santo, né? Então, eu vou bem devagar aqui do que Deus tem me dado nessa noite, para que os irmãos possam compreender e para que a gente também não erre o alvo. Certamente o que eu tenho anotado aqui, com certeza eu não vou conseguir falar talvez tudo nessa segunda, mas se eu não conseguir terminar nessa segunda, prossigamos, né, nas outras lives que nós teremos. Então vamos começar aqui com Apocalipse, capítulo 19, que é a nossa escritura de hoje. Eu creio que o programa é uma pergunta, né? Quem é o cavaleiro de Apocalipse 19? Tá aqui, né? Uma pergunta que está sendo feita aqui. Quem é o cavaleiro de Apocalipse 19? Então vamos lá, né? A Bíblia sempre se responde. Capítulo 19, versículo 11, diz assim: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Para um subtítulo, né, para me iniciar aqui, eu vou ler uma segunda escritura para o subtítulo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o do versículo 5 em diante. Capítulo 2, versículo 5 em diante. Vou ler o 5, 6 e 7. Paulo diz assim aos irmãos: que haja em vós a mesma mente. Tem algumas traduções, provavelmente na Bíblia de alguns irmãos, vai estar que haja em vós o mesmo sentimento.
que está a mesma mente. Tudo se concretiza em uma coisa só, né? Na nossa mente que está o nosso emocional, nossos sentimentos, né? Então, a mente de Cristo, né? Que traz o sentimento de Cristo. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, aqui essa escritura diz que Jesus Cristo tinha a forma de Deus, né? Forma de Deus. E a forma de Deus, como disse Moisés, né? Quando ele olhou, era as costas de um homem. Então, essa forma no sentido da anatomia, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, essa escritura ela é bem interessante, ela é bem contundente, assim, para esse assunto que nós vamos estar falando hoje. Eu primeiro quero fazer como os irmãos me conhecem, né? Eu não gosto de trazer nada sem primeiro formar uma base, uma plataforma, né? Para que os irmãos possam estar firmado, fundamentado sobre a palavra, né? Então, diz que aqui ele tomou uma forma de servo, sendo Deus. Ele era Deus. Aquele Deus invisível que ninguém podia ver, né? Lá do princípio. E a sua primeira forma visível foi quando ele disse: haja luz. Então, a Bíblia, o profeta nos ensinou que ali se desprendeu o Logos, né? A primeira forma visível de Deus, e foi uma teofania, né? Uma teofania, uma forma de Deus se manifestar. Teofania, se tratando de Deus, é uma manifestação de Deus. Toda manifestação de Deus, em outra forma, é uma teofania. Logo, aquele Logos, conforme o Evangelho de São João, capítulo 1, diz que aquele verbo, aquele Logos se fez carne, né? Então, quando ele se fez carne, ele tomou uma outra forma diferente, né? A forma que ele tomou foi a forma de um homem, no versículo 8, e no versículo 7 diz que ele tomou a forma de servo, tá? Mesmo sendo Deus, ele vai tomando formas diferentes. O profeta usou uma palavra condescendendo. Ele usou essa palavra, né? Condescender. Foi assim que o profeta usou a expressão. Aí, para a gente ter um entendimento melhor, eu fui no léxico grego do Novo Testamento e procurei aqui, já tinha uma ocasião falado com os irmãos a respeito dessa forma, dessa maneira assim que a gente tem ensinado os irmãos. Eu vou abrir aqui melhor aqui, irmãos, para mim poder acompanhar aqui os irmãos. Só me orientar aqui que me achei. Tá. Eu queria que me encontrar aqui. Tá bom. Fui no léxico grego ali e a gente então começou a estudar sobre forma. O profeta usa a palavra enmorph. Eu não sei qual é o léxico que o profeta usou. No meu aqui é apenas morph, né? Forma, morph. Talvez seja outra forma, né? Ou numa forma. Mas a palavra forma, aqui no meu léxico, é morph. E aí, a sensação que se tem quando a gente está lendo a mensagem de Mombrana, eu digo para os irmãos que o profeta ele tinha pressa para pregar a mensagem,
Então, o profeta assim não se deteve a muitos detalhes, né? Irmão Brana pregou meio rápido, como eu disse no outro programa. A sensação que a gente tinha que o profeta, a sensação que ele tinha, parece que todo mundo estava compreendendo exatamente o que ele estava falando, então ele falava, vocês viam lá, lembra que está escrito assim, e o profeta, ele tem muita pressa, né, porque ele tinha que trazer a mensagem, mas ele não traz os pormenores, né, então quando a gente ouve o profeta falando a respeito da palavra morphe, ou lá no caso ele fala em morphe, seria apenas trocar de máscara, né, alguém trocando de máscara, isso seria emorphe. Ele fala rapidamente e passa assim. Quando a gente vai pesquisar a palavra morphe um pouquinho mais a fundo, para a gente ter assim, um entendimento bem do que se trata, quando eu li ali na tradução, no grego diz assim, ele sempre teve a natureza de Deus, ou tomou a forma de servo sem mudar a natureza e o caráter. Né? Então quer dizer que, mesmo que mude a forma, a essência continua a mesma. Não sei se os irmãos conseguem compreender isso, né? Mesmo que mude a sua forma, mas o seu caráter, a sua essência, continua a mesma essência, o mesmo Deus, né? Aqui é o que diz aqui o grego original do Novo Testamento. Tomou a forma de servo, sem mudar natureza e caráter. Também pode ser assim, mesmo que completamente forma de servo, mas com natureza de Deus, em natureza e caráter e essência. Então não importa quantas vezes muda a sua forma, né? Ele sempre vai manter essa natureza divina, o caráter, né? Caráter de Deus e essência do que ele é. Então pode-se mudar a sua forma, quantas vezes, né? A forma dele é mudada, como no Velho Testamento, ele trabalha através de teofanias, né? São muitas formas de Deus, todas as formas teofânicas. Toda vez que Deus se manifesta, é teofania, né? Forma de Deus. Então, não importa quantas formas ele vai se manifestando, ainda continua a natureza, o caráter e a essência continua sendo o mesmo Deus, né? Isso não muda. E eu comecei a ter essa compreensão e comecei a me interessar em estudar a palavra morphe, desde que eu escutei um hino muito abençoado, né? Deus abençoe a pessoa que teve a inspiração e que fez esse hino. E toda vez que canto eu me alegro, né? Que diz, não importa em que forma estou, eu sou o que sou, eu sou Jesus. Então não importa a forma, ele continua sendo o que ele é, né? Eu sou o que sou. Né? Não importa a forma que ele está. Então, para nós prosseguirmos aqui para adiante, vocês sabem que o profeta de Deus, ele descobriu o segredo das escrituras, como eu preguei ontem no culto para os irmãos, a respeito da sua forma de ser um pregador tipologista, né? O profeta, ele sempre se firmou muito nos tipos, porque o Velho Testamento, a Bíblia diz que ficou como exemplo para nós, a Bíblia diz que as coisas passadas são sombras, tipos e figura, dentro desse padrão. O profeta sempre trouxe uma mensagem de Deus, todos os grandes assuntos que nós conhecemos, arrebatamento secreto, a ressurreição dos mortos, a igreja da tribulação, quem passa, quem não passa, tudo isso o profeta ele pregou baseado completamente, né, nos tipos do Velho Testamento. O profeta era um tipologista perfeito. E ele percebeu, claro que nós estamos acompanhando o profeta, então a gente vê que durante suas mensagens, a gente nota que o profeta, ele percebeu que Deus sempre segue um padrão. Como disse o apóstolo Paulo, eu creio que em Hebreus capítulo 6, se não me falha a memória, querendo Deus mostrar a imutabilidade do seu conselho, né? Esse padrão de um Deus imutável, né? Que ele não muda a forma de trabalhar,
muda o vaso, muda a máscara, muda a forma, mas o padrão de Deus sempre continua o mesmo, né? Como na parte talvez mais simples do que nós conhecemos a mensagem, né? Hoje, para nós simples, mas sim o mistério de Deus, né? Deus sempre trabalhou através de um profeta, né? É onde está baseada a nossa fé nessa mensagem que Deus tem nos enviado, que foi assim desde que o povo desejou. Moisés fala tu com Deus, e depois fala tu conosco para que nós não morramos. Então o profeta, ele percebia que essa maneira, essa forma, né, que Deus trabalhava, e o profeta segue sempre essa forma. O Deus imutável, que tem sempre uma forma de trabalhar. E aqui falando sobre a forma, eu vou ler aqui algumas escrituras para a gente ter assim, uma base bem sólida nisso aqui, porque vai ser importante esta base sólida para os irmãos compreender, né, o que eu quero expressar aqui em Apocalipse capítulo 19. São Marcos capítulo 16 e versículo 12, onde encontramos a palavra morfe. 16 e versículo 12. Diz assim, vou começar pelo 11. E eles ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, ele apareceu, ele, próprio Senhor, né? De outra forma a dois deles que caminhavam para o campo. Então aqui o capítulo 12, capítulo 16 e 12 do Evangelho de São Marcos, aqui aparece a palavra morfe de novo, né? Que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, aparece a dois que estavam caminhando para o campo, aparece o mesmo Senhor Jesus, porém, numa outra forma, né? Então, eles não o conheceram, como também os caminhantes de Emaús não o conheceram quando ele se aproximou, porque ele era o próprio Senhor Jesus Cristo, era ele, porém, eles reconheceram quando ele partiu o pão, a ação de partir o pão, reconheceram que era ele, e logo ele sumiu, mas ali ele estava em outra forma, né? Morfe, né? Também usando essa palavra morfe outra vez. E aqui no livro de Efésios, capítulo 3, e o verso 10 também, tem uma escritura aqui que é bem interessante, né, para esse assunto, diz assim, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus. Então, multiforma, muitas formas, né, que ele pode se manifestar em muitas formas. Então, voltamos aqui ao ponto de partida, não importa em qual forma ele está, ele continua sendo Deus em caráter, em natureza e em essência, né? Então, essas três coisas ele não muda. Não importa em que forma que ele vai se manifestar, a natureza continua sendo sua natureza divina, o caráter de Deus e a essência, o que ele é, né? Ele é a sua essência, né? E aí nós temos um padrão aqui que acontece, que eu vou ler aqui uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Olha, irmãos, e esse padrão aqui que eu vou ler, olha, eu poderia aqui citar várias escrituras que acontece isso aqui, mas eu não vou precisar, eu vou usar só duas, e eu sei que vocês são crentes, vocês leem a Bíblia, e quando eu ler aqui, você vai lembrar, talvez, de muitas escrituras que aconteceu isso. De o anjo do Senhor aparecer, e aí quando a pessoa que está conversando, dialogando com o anjo, está conversando com o anjo, você vai ver que toda vez que o anjo do Senhor aparece, o anjo do Senhor, ele nunca fala na segunda pessoa, né? Ou na terceira pessoa, ele. Sem falar na primeira pessoa, eu. Né? Na primeira pessoa do singular, né? Eu. Nunca na terceira, ele. Sempre na eu. Mesmo dizendo a Bíblia que o anjo do Senhor, né? Isso é um padrão bíblico, né? Eu vou ler aqui em Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 5.
Depois vou ler uma em Apocalipse, no início da Bíblia, no fim da Bíblia. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Então, quem apareceu? O anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima, não é queimada? E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés. Ele disse: Aqui estou. Ele disse: Não te aproxime até aqui, tira a tua sandália dos teus pés, que o lugar em que estás é terra santa. Além disso, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Então, o que nós temos aqui? O anjo do Senhor aparece para Moisés na sarça, a sarça está se consumindo. Então, a Bíblia identifica aquela aparição de Deus como o anjo do Senhor. Mas quando Moisés ouve a voz que vem do meio da sarça, né, esse anjo do Senhor já não fala mais, como eu disse, né, na terceira pessoa. Ele é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Ele, não, eu sou. Né, fala na primeira pessoa. Só que no livro de Êxodo. Quando nós voltamos em Apocalipse, Apocalipse aqui tem aqui um ponto bem interessante. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 6, 22 e 6 de Apocalipse. Olha que interessante isso aqui. Apocalipse capítulo 22 e verso 6. E eu sei que os irmãos que lêem as mensagens sabem de quem se trata esse personagem aqui, né? Principalmente quem lê o quinto selo. Ele diz assim, ó. E ele disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que eu venho rapidamente, abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então aqui, né, quem está falando diz que eis que eu venho rapidamente, eis que vem sem demora. Bom, aí ele termina de falar, e eu, João, vi essas coisas e ouvi, havendo ouvido, visto, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E olha o que o anjo estava falando, né? Eis que eu venho sem demora. Aí o João se ajoelha nos pés desse anjo para adorar. Então ele me disse: atenta para que tu não faça isto, porque eu sou teu conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Aí o profeta disse: esse aqui é o mesmo de Malaquias 4, 5 e 6. É o anjo mensageiro que está trazendo a revelação a João, um tipo da noiva aqui em Apocalipse, trazendo um mensageiro, um profeta revelador, que revelaria todos os segredos e mistérios de Apocalipse a João, um tipo da noiva. Só que João viu a grandeza tão grande dele, a maneira que ele se expressa para João, que João, claro, porque ele está falando as palavras de Deus, né? Então aqui era Deus tomando um corpo, falando através desse corpo, e João olha, se prostra para adorar e diz: não faz isso, não me adore, porque eu sou teu conservo, né? Sou um dos teus irmãos, sou um dos profetas, adore a Deus. Aí ele segue falando, e ele disse-me: não sela as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continua sendo injusto, e aquele que é imundo continua sendo imundo, e aquele que é justo continua sendo justo, e aquele que é santo continua sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. E assim segue. Então, qual é o pensamento que a gente tem aqui? Tá, esse aqui é o mensageiro, o profeta da era. Mas olha como é que o profeta aqui, as palavras que o profeta usa, né? Ele novamente usa as palavras aqui na primeira pessoa do singular, né? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Porque eu consigo compreender que era o profeta aqui. Mas o profeta aqui era
Deus, eu vou usar essa expressão assim, eu espero que vocês me compreendam, era Deus em outra forma. Era Deus em morfe. Deus tomando uma máscara humana, e através dessa máscara humana, um profeta, um mensageiro, através desse mensageiro, ele está revelando, né? Porque não foi o William Branham que revelou o mistério para a noiva de Cristo. Quem abriu os 7 selos, revelou o mistério, foi o Cordeiro, né? É Cristo, né? Que dá o 7º anjo, ele desce ali, toma esse corpo emprestado para fazer esse trabalho. Então, como é ele que está fazendo esse trabalho, então, quando ele continua falando, então ele fala na primeira pessoa, eis que eu venho sem demora. Minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então a gente vê que esse padrão está em toda a Bíblia, né? Desde Gênesis até Apocalipse, toda vez que se manifesta uma forma de Deus diferente, esse Deus aqui sempre, mesmo que a máscara seja diferente, não importa a forma que ele está se manifestando, mas ele sempre vem aqui e fala na primeira pessoa, né? Isso acontece lá no Velho Testamento o tempo todo. E eu li aqui um testemunho no Novo Testamento para os irmãos ficar fundamentado, né? É a palavra de Deus, né? Então eu tenho que falar essas coisas, e eu tenho que falar essas coisas baseado na Bíblia, né? Eu não posso sair fora da Escritura. Por isso que eu disse, eu vou devagar aqui, eu não quero me apressar, porque eu quero que os irmãos fiquem bem fundamentados no que eu estou falando. Então vamos voltar de novo ao ponto. Pastor, está sendo repetitivo. Tá bom? Não importa, é melhor ser repetitivo. Meus irmãos me compreender do que falar aqui e ninguém entender nada, né? Então, não importa a forma que Deus se manifeste, ele continua sendo Deus em essência, em caráter e em natureza. Ele não muda a sua natureza, independente da forma que ele está se dando-se a conhecer ao seu povo, né? Ou para uma dispensação, para uma era, ou no Velho Testamento, através de uma teofania, para falar com os profetas, para trazer algum recado. Como ali nós lemos na sarça, o anjo do Senhor apareceu. Logo o anjo diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu quero ler 2 parágrafos sobre forma, né? Vamos ficar fundamentada a mensagem do profeta, né? Aqui na mensagem, um super sinal, no parágrafo 82. O profeta falando a respeito de Maria, né? E assim, não fazendo dela uma deusa agora. Ele simplesmente tomou emprestado o ventre de uma mulher. Agora ele faz um paralelo aqui. Ele diz assim, ele tomou emprestado o ventre de uma mulher, da mesma forma que ele tomou emprestado este corpo para dele pregar o evangelho. E da mesma forma que ele toma emprestado o seu corpo para fazer a obra que ele deseja fazer através de você, porque ele continua sendo o Emanuel, um sinal, Deus com o seu povo, Deus vivendo no meio do seu povo, um super sinal eterno. Isto nunca pode falhar, isto sempre será o sinal. Então, um dos sinais eternos que Deus dá, vou te dar um sinal eterno, seu nome será chamado, ele será Emanuel, um Deus sempre conosco, Deus em seu povo, sempre tomando corpo emprestado, né? Sempre tomando corpo emprestado. Então, isso é um sinal eterno, nunca se acaba. Se acabou aqui agora, para a segunda vinda, já tomou corpo emprestado. Não, o sinal é eterno. É sempre assim que Deus atua, né? Deus em seu povo, um super sinal tomando sempre um corpo emprestado, né? No 138 aqui, para dar, né, uma continuação, diz assim, foi aquele Emanuel, foi aquele mesmo sobre os pequenos animais, outro dia na floresta, falando sobre a criação dos esquilos, né? Foi aquele mesmo sobre Marge Morgan, assentada ali, e todo o restante. Foi o mesmo que tomou emprestado as faculdades mentais
e os sentidos do corpo para se apresentar ao mundo hoje. Então, meu Deus do céu, isso aqui fica tão claro, né? Fica tão claro como, né, como o dia, vou dizer assim, usar essa expressão, fica claro como o dia, né? É o mesmo Emmanuel. Ele tomou os sentidos do corpo, né? Para se dar a conhecer. Eu creio que isso aqui seria para nós o suficiente nessa parte da forma aqui, para a gente seguir aqui adiante, né? Encerrar aqui a parte da forma, eu creio que, né, ninguém fez nenhuma pergunta aqui, então tá bom assim, tá? Então, a princípio, se ninguém perguntou, vamos continuar aqui, então, mais um pouquinho aqui, tá? Só um pouquinho aqui, mas só me achar aqui na... Tá bom. Se algum irmão quiser acrescentar alguma coisa, perguntar aqui, fique à vontade. A gente poder continuar aqui, né? Tá aqui. Bom, vamos continuar aqui então. Eu creio que essa parte da forma ficou clara para todos os irmãos. Ninguém perguntou nada aqui, então tá claro, né? Agora, outro ponto, eu tenho que colocar bem essa base aqui para os irmãos compreenderem o que eu estou falando. Uma coisa eu tenho que compreender, eu sei que vocês compreendem isso, vocês que criam a mensagem. Eu tenho que compreender, primeiro, que o sétimo selo, isso, né, falamos bastante, e eu creio que não vai se esgotar, porque o sétimo selo entra a eternidade, não podemos jamais limitar o sétimo selo apenas nesse nosso tempo aqui que nós estamos vivendo. O profeta diz que o sétimo selo é como essa explosão de um rojão, explode um rojão, sai 5 bolas de fogo, de cada uma daquelas bolas de fogo são mais 5, são 25, de 25, 125, e isso entra numa cadeia de circunstâncias, nunca acaba, né? Nunca paga. Isso entra eternidade, o infinito, né? Vai além. Então, primeiro, para nós aqui, pegando o sétimo selo para nós, eu creio que o sétimo selo, ele revela o mistério da sua vinda, né? Ele revela o mistério de sua vinda, o sétimo selo para nós. E uma das coisas que nós temos que compreender é sobre a vinda aqui, e eu vou ler aqui um parágrafo da mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, no 240 aqui, perguntas e respostas sobre Hebreus, 240. Esse parágrafo aqui, irmãos, é interessante. Por que eu vou ler esse parágrafo aqui? Isso aqui é muito importante nós sabermos aqui. Se eu compreender que o sétimo selo revela o mistério da sua vinda, eu tenho que compreender que a vinda do Senhor, ela é uma vinda. Uma vinda que ela está dividida em 3 partes, e eu tenho que saber, eu tenho que compreender quando eu estou lendo as mensagens, quando o profeta está falando da primeira vinda, da segunda vinda e da terceira vinda. Eu tenho que ter essa compreensão. Se eu não conseguir separar os eventos de cada uma dessas vindas, eu vou ter aqui uma vaca pastando numa árvore ou um homem pescando no deserto. Eu tenho que conhecer os eventos. O profeta pregou eventos modernos feitos claro pela profecia. Eu tenho que conhecer o tempo das profecias, o tempo que ela se cumpre, né? Os eventos no seu tempo certo. Eu tenho que compreender isso. Então, compreendendo isso, irmãos, quando eu ler os eventos, eu vou saber de que vinda que o profeta está falando. Então, aqui 240 da mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, no parágrafo 240. Ele diz assim: então, quando Jesus retornar à terra, os judeus, o que são eles? Os eunucos do templo. E quando Jesus retornar, então a gente está vendo que aqui não está falando do retorno da segunda vinda, né? Ele está falando aqui já da terceira vinda. Está falando já dos judeus, eunucos, né? Ele vem com a noiva. Então, para mim está claro que eu tenho que entender quando o profeta fala do retorno de Jesus com a noiva, a terceira vinda,
e quando ele está vindo para levar a noiva. Claro que eu compreendo que são coisas diferentes, né? Ele vem com a noiva. Jesus vem 3 vezes. Ele vem a primeira vez para redimir a sua igreja, ele vem a segunda vez para receber a sua igreja, e ele vem pela terceira vez com a sua igreja. Vê? Exatamente. Então, é tudo uma grande e perfeita vinda. Então, aqui eu não sei se fica claro para os irmãos, né? É uma única, uma grande e única, perfeita vinda, que está dividida em 3 partes. Então, como diz o pastor Júlio, né? Compreendendo isso, a gente já compreende muita coisa das Escrituras, né? Compreendendo isso, se pode entender que nós temos que ter o cuidado de quando o profeta está falando sobre a vinda, retorno do Senhor Jesus, saber de qual que se trata, da primeira, da segunda, da terceira. Nós temos os eventos no tempo certo. Eu vi um pregador citando Apocalipse capítulo 19, se cumprindo lá de cá. Fica um tanto confuso, né? Quarto selo fica muito claro, né? Capítulo 19 é quando Satanás reúne seus súditos para a batalha do Armagedon. É quando o Senhor reúne os súditos do céu para vir na batalha, né? Não sei como que as pessoas conseguem ver esses eventos acontecendo. São eventos reais, mas acontecendo fora de tempo, né? Em tempo errado. Bom, então, para nós aqui darmos a continuação, eu só quero trazer aqui um tipo do arrebatamento, ou da segunda vinda, todo o processo da segunda vinda, porque eu creio que se nós compreendermos um pouquinho do processo da segunda vinda, fica bem fácil a gente compreender o processo da terceira vinda. Foi bastante falado, né, os irmãos quando iniciaram, né, esse avivamento sobre a abertura da palavra, a revelação dos selos, né? Eu me lembro que um dos temas que foi muito usado, foi bastante usado, né, constantemente e, assim, incessantemente nos púlpitos, a gente procurava no canal pregações, né, e geralmente tínhamos esse título, né, a manifestação do Filho do Homem. Quem é que aqui que está assistindo aqui, né, que não lembra como esse tema foi usado, né, a manifestação do Filho do Homem? Foi bastante falado. Bom, então, eu acredito que se eu compreender aqui a manifestação do Filho do Homem, eu consigo compreender o processo da terceira vinda perfeitamente, né? Vou começar aqui com os ungidos dos últimos dias, né? Como que esse Filho do Homem se apresentou? Eu vou ler aqui nos ungidos dos últimos dias, parágrafo 260. O profeta diz assim, ó: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7. Leia quando você chegar em casa a mensagem do 7º anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem. O profeta já se isenta, né? Não sou eu que sou o Filho do Homem. Perfeito. Então a gente já temos essa compreensão. Não é o irmão Brana que é o Filho do Homem. O irmão Brana, na qualidade de profeta, era um Filho do Homem, manifestando o Filho do Homem, e é o Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está se isentando nisso. Não é o mensageiro que é o Filho do Homem. Mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. E vocês sabem, revelar. Gente, revelar é desvelar. Tá? O véu. Desvelar, tirar o véu. Véu. Qual é o véu que estava velando o Filho do Homem? Meu Deus, fica claro? Para mim fica claro, não sei se fica claro para vocês, mas ele está revelando, desvelar, tirando o véu. Então, qual era o véu naquele momento que estava velando o Filho do Homem? O véu que estava velando o Filho do Homem era o homem chamado William Branham, né? Aquele véu que Deus estava escondido atrás para manifestar o Filho do Homem. O profeta diz assim, ó: pode você separar isso agora? Sim, eu perfeitamente consigo separar. Uma coisa era o William Branham, o homem, o véu que Deus usou. Outra coisa era o Senhor Jesus Cristo no homem, velado no homem, para manifestar, para manifestar o Filho do Homem. Eu consigo separar isso claramente. Não sei se as pessoas conseguem. E assim, ó:
É aí onde parecia tão difícil para você. Veja, você, não o Filho do Homem, ele próprio, no seu próprio corpo, aquele Jesus de Nazaré, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do Homem, em outras palavras, não no corpo dele, mas no corpo do sétimo anjo. Irmãos, os últimos dias aqui, 65, para mim fica bem claro, né? Porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, é o grão, ele próprio novamente. Então, não importa que for, conforme estou, ele próprio, a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo caráter, porém, num véu diferente, velado através de um profeta, né? E aqui também no parágrafo 269, eu vou na metade do parágrafo, né, para não tomar muito tempo, a parte que é mais contundente no que eu estou falando. Ele disse, não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de em pé lá, quando ele apareceu. Não sou eu que realizo essas coisas e predizo essas coisas que acontecem tão perfeitamente como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é o que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo. Não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, a sua mensagem. Foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem, né? Não estou comendo a carne de Julião Brana, né? O homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se vocês conseguem separar, né, essas coisas aqui, conforme o profeta falou, eu consigo separar perfeitamente, consigo ver a manifestação do Filho do Homem, é aqui para a primeira vinda, é um profeta em cena, um mensageiro em cena, mas a essência, a natureza, o caráter, era Deus, não era um homem falando, não era um homem discernindo os pensamentos, não era um homem criando esquilo, né? Era ele, era Cristo, era Deus fazendo essas coisas, embora a forma fosse diferente, fosse num corpo emprestado, na forma de um mensageiro, mas ainda continuava sendo o mesmo Deus. Aí voltamos de novo. Nós cantamos, não importa em qual forma estou, eu sou o que sou, eu sou Jesus. Bom, e quando nós pegamos aqui a mensagem do desvelar de Deus, também que bem no finalzinho, o profeta está pregando sobre o desvelar de Deus. Aí, gente, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. O desvelar de Deus. Desvelar de Deus. O que é desvelar, né? Desvelar, tirar o véu. Isso é desvelar, né? Vocês compreendem, né? Está velado, ou tem que ser revelado, ou desvelar, tirou o véu, revelou o que está por trás. É disso que se trata a mensagem de desvelar de Deus, né? Claro que lá nos dias do irmão Brano as pessoas quase não conseguiam compreender essas coisas. Mas quando chega aqui, nesse tempo da noiva do tempo do fim, que ela consegue captar a revelação, a gente consegue ver o que o profeta está tentando mostrar lá para eles, né? Ele diz assim, aqui no 370 da mensagem do desvelar de Deus, o profeta diz assim, diz assim, 370, perguntando para o tabernáculo. Eu podia perguntar para vocês aqui. Quantos o veem em pé? O poderoso conquistador, a palavra feito carne, desvelada diante de vós.
Não o verbo de Deus lá, aquela carne, o corpo de Jesus Cristo lá, aquele corpo que estava no altar de Deus. Mas ali de em pé, a palavra se fazendo carne ali no tabernáculo. Onde é que Deus estava se fazendo em carne no tabernáculo? Através de um profeta. Desvelando diante de nós, tirando o véu, as pessoas passando por trás do véu, homem, William Branham, e vendo o que estava por trás, que não era um homem, era Deus trabalhando. O alfa, o ômega, aquele que era, o que é, o que há de vir, a raiz da geração de Davi. Quem foi o filho do homem? O filho de Deus, o filho do homem, e será o filho de Davi. Vocês creem nisto? De todo o coração? E a congregação diz amém. Desvelando-se em cada era, trazido para o crente. Velando-se, esconder quando está velando, velando-se do incrédulo em carne humana. Então o incrédulo não pode ver, não é apenas um homem que está ali. É um kentuckiano, um pregador batista, que não sabe nem pronunciar as palavras direito, velando-se do incrédulo em carne humana, e ele está escondido de trás de um véu. Que Deus possa romper todo o véu e nós o vermos como ele é. Na mensagem diz, velar de Deus, 370. Isso aqui fica tão claro, né? E é claro que o profeta nunca disse diretamente, está aqui, gente, vocês não estão vendo que Deus está velado através de um ministério profético? Mas o profeta demonstra isso de uma forma diferente, né? Quando ele está pregando a mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, ele vira de costa no tabernáculo, falando sobre a manifestação do Filho do Homem, falando sobre como que o Filho do Homem se manifestou lá para Abraão, de costa para a tenda, discernindo que Sara havia rido, e logo ele se vira de costas e diz, irmã fulano de tal, você assim, 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 mostrando em ações, não em palavras, né, em ações, que isso estava acontecendo bem ali no seu ministério. Não sei se os irmãos, né, conseguem me acompanhar, não sei se os irmãos estão me entendendo, né? Deus que me ajude a poder ser claro aqui, suficiente. Deus ajude os irmãos possam conseguir compreender. Eu sei que a nossa hora está passando. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu sei que eu não vou conseguir terminar tudo hoje, porque assim eu sei que é um assunto extenso, mas eu quero deixar essa parte aqui do tipo aqui da segunda vinda, como que é Deus o tempo todo, porém a forma que ele está fazendo aqui as coisas, né, mostrar que a segunda vinda e a terceira vinda são paralelas, né? E aqui na mensagem Alimento Espiritual ao seu devido tempo, no parágrafo 167 e o 168. Esse parágrafo aqui, irmãos, eles são, eu disser isso aqui, faz a gente compreender tanta coisa, né? Ele diz assim, ó, 167, Alimento Espiritual ao seu tempo. Essa mensagem de 1965 também. Na Dizer de Deus, eu creio que é 64, os ungidos dos últimos dias 65, Alimento Espiritual também 65. Ele diz assim, agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo aos 33 anos, de Hoffmann, aquele quadro, né? O sangue escorrendo das mãos, e assim por diante, cicatrizes escravos, nele todo, eu não aceitaria isso. Por que o profeta não aceitaria? Porque a manifestação do Filho do Homem não seria naquele corpo. O profeta compreendia que aquele corpo lá do Senhor Jesus Cristo, biblicamente falando, segundo a 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós só vamos encontrar com ele nos ares. Aquele corpo não desce aqui antes do milênio, né? Ou antes de introduzir o milênio. Colocar assim, ou colocar melhor para não dar confusão aqui, mas antes de introduzir o milênio. Então, nós que subimos encontramos com ele nos ares. A maneira que ele desce aqui, é ele mesmo que desce, porém, em outra forma. Provavelmente, se fosse ele que aparecesse aqui, ele não creria, né? Apareceu tantos Jesuses por aí, né? Um tal de Henrique Cristo aparece aí, todo fantasiado, Jesus folclórico, como diz o outro, né? E isso aí não é, irmãos, que isso aí nem engana ninguém, né? Não sei nem de engano, isso serve só de chocarrice mesmo, né? Então, eu não aceitaria isso. Não. Quando ele próprio vier,
todo olho verá. Então aqui eu sei que o profeta está apontando para Apocalipse 1 e 7. Está falando para a terceira vinda. Então quando ele vier realmente naquele corpo, vai ser quando todo o olho vai ver. Ver pode ser no sentido de compreender, entender. As pessoas vão compreender o que está acontecendo, né? E toda língua o confessará. E é como relâmpago, né? Eles vão ter que confessar, porque nesse tempo o Senhor já venceu a batalha, as nações vão estar sujeitas, ele vem reger com vara de ferro, vão ter que confessar, né? Toda língua confessará, como o relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, sim será, está vendo? Nós não cremos nessas seitas de clã, nós cremos que Deus é a palavra. Então, hoje, né, aqui, Deus, a palavra, né? Deus se manifestando através de formas diferentes. Aqui no 168. Mas ele se corporifica, ou toma um outro corpo, não seu próprio corpo, se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo, e lhe dá dons, e me dá dons, e através desses dons, ele se dá a conhecer. Este é o alimento secreto. Eu li na mensagem super sinal, este é o sinal eterno, super sinal. E esse também é o alimento secreto, né? Então, se alguém quer saber onde é que está o sinal eterno, é olhar para essa era e saber que Deus tomou um corpo emprestado e Deus nos enviou um profeta, né? E ali Deus, ele continuou sendo Emanuel, Deus conosco, né? Através de um profeta. E eu creio que hoje aqui, através de um corpo, da sua noiva, né? Dando dons para nós também, né? Então, dando a continuação nessa manifestação do Filho do Homem. Bom, então, irmãos, aqui, vamos colocar as coisas bem em ordem aqui. Amém, graças a Deus, os irmãos que estão assistindo, a irmã Odilka colocou aqui a mensagem parado na brecha. Irmã Odilka, eu não estou lembrado do que está escrito aqui no 139, mas depois a gente vai dar uma olhadinha aqui no que está escrito aqui no 139, da mensagem parado na brecha, né? Vamos colocar aqui as coisas bem em ordem aqui, para nós termos a compreensão. Vamos lá. Primeiro, eu vejo o profeta afirmar aqui claramente que o Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Creio que todos vocês estão de acordo comigo, né? O Filho do Homem não é o mensageiro. O mensageiro veio revelar o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. Porém, Jesus em outra forma. O tempo todo é Jesus, porém, numa forma diferente. Como eu disse aqui para os irmãos, né, ele mostrou essa mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, virando de costa, e mostrando, né, que realmente era o mesmo Senhor Jesus Cristo, porém, numa forma diferente. Então, eu creio que todos vocês aqui concordam comigo, diante de todos os parágrafos que eu li aqui, para nós darmos o segmento, né? Todos vocês concordam comigo que o Filho do Homem foi Jesus o tempo todo, porém, numa outra forma, numa forma diferente. Irmãos, a hora está bem passada aqui, já é 9h30, eu vou seguir mais aqui uns 5 minutinhos, só para encerrar essa parte aqui da primeira vinda, da segunda vinda aqui. Então, nós vamos deixar o resto aqui para a semana que vem, para segunda-feira que vem, para nós seguirmos nesse ponto aqui. Eu tenho que mostrar para os irmãos os acontecimentos da segunda vinda, para os irmãos poderem compreender os acontecimentos também da terceira vinda, né? Bom, o que eu tenho que compreender aqui na segunda vinda de Jesus Cristo? Isso aqui, pouco se compreendia antes, né, a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que a segunda vinda aqui do arrebatamento, e eu sei que vocês compreendem isto, a segunda vinda aqui do arrebatamento, ela está dividida em duas partes, né? Assim, irmão Dico, obrigado, né? A mensagem a brecha é 139, eu lhe darei um sinal eterno, o nome do profeta escrito na montanha, super sinal. Perfeito, obrigado, irmão Dilca. É isso, né?
Amém, Jesus. Graças a Deus. Agora, a segunda vinda está dividida em duas partes. Nesse sentido aqui, né, da forma, está dividida em duas partes. A segunda vinda. Primeiro, isso aqui, irmão, se a gente compreender isso aqui, a gente compreende muita coisa. Compreendeu que a segunda vinda está dividida em duas partes, a gente compreende muita coisa? Então vamos lá. Primeiro, ele vem de uma forma espiritual através de um profeta. Irmãos, é mensagem, eu não tenho como fugir disso. Primeiro, eu tenho que compreender que a segunda vinda está dividida em duas partes. Então, primeiro, ele se manifesta de uma forma espiritual através de um profeta, e a segunda parte, ele nos encontra nos ares, ele próprio fisicamente. Então, nós temos duas coisas, a parte espiritual e a parte literal. Essas duas coisas sempre caminham em paralelo, né? Ele desce espiritualmente, manifesta aqui, reúne o eleito, depois o eleito pronto, então encontra ele nos ares. Não tem como o eleito encontrar ele fisicamente se haver uma preparação. Então é ele mesmo que prepara, de uma forma espiritual, depois, para que o povo preparado possa encontrar ele. Agora, tudo tem que ser Bíblia e mensagem, né? Vamos para a Escritura. Em 1 Tessalonicenses aqui, vamos ver como é que está escrito aqui a maneira que isso acontece. Vamos ver como é que Paulo fala aqui, como é que seria essa vinda do Senhor. Aqui está perfeito, né? Só a Escritura que encerraria o assunto, não precisaria dispensaria comentários, somente com a Escritura. 4:16 de 1 Tessalonicenses. Diz assim, porque o mesmo Senhor, ou outra tradução, o próprio Senhor, então não é outro, o próprio Senhor descerá do céu com um alarido, aqui na minha está com brado, mas é alarido, né? Pode ser brado, alarido, porque o próprio Senhor descerá do céu, ou mesmo o Senhor descerá do céu com um alarido, não é outro, é o mesmo, é o próprio Senhor. Não é um outro Jesus, é o mesmo Jesus. Mas como é que ele desce? Ele desce de uma forma diferente e desce de uma forma espiritual. Tá? Vamos ver se não é isso que o profeta diz. Na mensagem Arrebatamento, 130 e 131. Depois da mensagem Arrebatamento, o profeta segue falando muitas vezes isso. Mas eu vou ler só apenas esses dois parágrafos aqui, para nós termos aqui, né, um selo profético, né? 130, 131 da mensagem O Arrebatamento. Ele diz assim, ele lê a escritura que eu li. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí o profeta diz, 3 coisas acontecem. Uma voz, reticências, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem que acontecer antes que Jesus apareça, ele próprio. Agora, um alarido. Jesus fará essas 3 coisas, então não é um homem que vai fazer. Quem fez o alarido foi o William Branham. Não. O William Branham foi só instrumento. É Jesus mesmo que faz essas 3 coisas. É ele que traz o alarido, ele que traz a voz de arcanjo. Lázaro, sai para fora. É ele que toca a trombeta de Deus, tudo é ele. Jesus fará essas 3 coisas quando ele estiver descendo. Como é que ele está descendo? Ele não desceu fisicamente no seu próprio corpo, ele desceu através de um profeta manifestando o Filho do Homem. Ele disse assim, para quê? Para ser o alarido. O que é o alarido? Um alarido? O que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro. O pão vivo da vida produzindo a noiva. Meu Deus. Jesus, tão claro isso aqui, né, gente? Não sei como é que as pessoas não conseguem ver isso, né? Um alarido? O que é o alarido? Uma mensagem saindo primeiro, pão vivo da vida produzindo a noiva. Jesus fará essas 3 coisas. Então o alarido é Jesus que está fazendo. Como que ele fez? Fez através de um profeta.
131. Agora, Deus tem uma maneira de fazer as coisas e ele nunca muda. Agora, voltar lá no início que eu falei, a maneira de Deus fazer, a sua diretriz, ele nunca muda. Ele é o Deus imutável. Em Amós 3:7 ele diz que ele não faria coisa alguma na terra até que primeiro revelasse seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmão, claríssimo, o profeta mostrando como que ele desce do céu. O que é o alarido? Ele desce do céu é através de um profeta, é a maneira que ele trabalha. O que é o alarido? É a mensagem que prepara a noiva. Então, fica tão claro, né? O 130 e 131 da mensagem de arrebatamento, né? Essa é a forma espiritual que ele desce na segunda vinda, né? É a forma espiritual. Tomando um corpo emprestado, se velando, usando uma máscara, usar para a expressão. Seja a expressão que você quer usar. Corpo prestado, trocando de máscara, não sei como é que, né, se queira usar a expressão aí. Mas o fundamento principal, que independente da máscara, do corpo, de como ele esteja, continua sendo o mesmo Deus em natureza, essência e caráter. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus fará essas três coisas. Nunca a glória de Deus vai ser para um homem, né? Sempre a glória é para Deus. Bom, mais um pouquinho aqui, eu já vou encerrar, irmãos. Eu prometi que era 5 minutinhos aqui, ó. É 9h37. Mais 3 minutinhos aqui. Só quero ler aqui mais um outro parágrafo aqui, só para a gente ver aqui agora a parte dele fisicamente. Então, depois de a mensagem preparar a noiva, e através da perfeição da noiva, o Senhor tocar a voz de arcanjo, ou clamar a voz de arcanjo, né? Para a ressurreição dos mortos. Então, os mortos e vivos juntos. Então, agora nós subimos para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, onde será a terceira etapa, né? A trombeta de Deus, algo que vai acontecer lá. Quando isso acontece, então nós subimos nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Aí sim, então nós vamos encontrar quem? O Senhor Jesus Cristo no seu corpo. Aqui nós encontramos a Jesus, não no seu próprio corpo. Uma mensagem que nos enviou através de um profeta, em outra forma. Ali nós vamos encontrar o mesmo Jesus, porém, ali no seu próprio corpo, no tabernáculo, né? Tabernáculo de descanso eterno de Deus, fisicamente. Na mensagem, o primeiro selo, parágrafo 302, o profeta diz assim, ó, daí, o que acontece? Glória, note, e quando esse Espírito Santo que temos, né, o Espírito Santo que está hoje em nós, preparando um corpo, encarnar-se para nós, aquele que está em nosso meio agora, na forma de Espírito Santo, encarnar-se para nós na pessoa de Jesus Cristo. Então, um dia esse Espírito Santo vai sair daqui e vai se encarnar naquele corpo. Para quê? Nós o coroaremos Rei dos Reis. Isso mesmo. Está vendo? Então, para Jesus Cristo ser coroado, São Martinho não aceitou aquele Jesus coroado. Por quê? Porque você não pode coroar a um espírito, né? O profeta diz isso, né? Foi um pouquinho mais para frente que ele diz assim, falando sobre o anticristo, né? Olha, eu só estava rodeando o assunto, não consegui ver até que agora sei. Aí está esse espírito nicolaita que Deus aborrecia. Agora esse espírito encarnou-se e o coroaram. E aqui está aqui mesmo o que a Bíblia diz que faria com ele. Ó, perfeito, ó que coisa, encarnado. E ele se tornou um homem, então coroaram, porque não se pode coroar um espírito. Então, São Martinho sabia que não podia um espírito aparecer coroado, né? E a noiva de Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10, né? Que ele vai ser glorificado pelo seu povo, vai ser coroado pelo seu povo, né? E isso acontece quando esse Espírito Santo se encarnar naquele homem. Então não se coroa um espírito. Nós vamos coroar o homem Jesus, né? Então os irmãos notaram aqui, não sei se ficou perfeito para vocês aqui, a segunda vinda, né? De que forma que Deus
que Deus trabalhou aqui na segunda vinda conosco, ou está trabalhando, né? Nós esperamos logo ter esse encontro com Ele nos ares. Bom, irmãos, a minha hora passou aqui, 21 horas e 40 minutos, e eu quero deixar aqui então para os irmãos, se não acrescentar muita coisa, os irmãos ficarem meditando a respeito de tudo que foi falado, leiam os parágrafos, né, de tudo que a gente citou aqui nessa noite. E se Deus quiser, na próxima semana, nós entramos aqui então nas etapas, né, ou nos acontecimentos da terceira vinda, para ver como que ele se manifesta. Deixa eu ler o nome de todos os nossos irmãos que participaram conosco aqui. Aleluia, que sempre dão a honra da sua participação aqui, né? Nosso irmão Dilca, sempre aqui conosco, de Sapucaia, nossa irmã Elane também, né, de Alvorada, a irmã Marilene e a irmã Joeciele de Canoas, também sempre conosco. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Irmão José Floriano também, nosso amado irmão ali de São Carlos, a irmã Tainã aqui de... que é um lugarzinho que a irmã Tainã mora, Sapiranga. A irmã Ivone Bessi ali de Torres, a irmã Ironita lá de Viamão, a irmã Vera Floriano também de São Carlos, né? Nosso irmão João Luiz ali de Canoas, juntamente com o irmão Edgar assistindo, né? A irmã Dete lá de Sapucaia, irmã da nossa irmã Dilca. O irmão Paulo Silva também, de Guarujá, São Paulo. Deus te abençoe, meu irmão Paulo. A irmã Denise Gomes, Deus abençoe. Eu creio que a irmã Denise Gomes é de Canoas ali da Guajuvira, né? Nossa irmã Ciera Timbone aqui do Arroio de Silva. Nosso irmão André Brito, a de Sapucaia também. Nossa irmã Maria Geroni, nossa irmã Gera aqui, né? Também de Passo de Torres. Deus abençoe. Nossa irmã Lu Santos, lá de Herveiras, Rio Grande do Sul. Deus abençoe nossa irmã Lu. Também, irmã Eliane Coelho. Deus lhe abençoe, meu querido irmão Davi. Que saudade de ti. A irmã Eliane, irmã do pastor Levi, né? Deus abençoe, minha irmã. Saudade da irmã também, dos seus filhos, né? Satisfação aqui ter a senhora conosco aqui. Realmente, muita saudade de ver a senhora cantar aqueles hinos abençoados que a irmã sempre cantou, né? Pareça, irmã, a senhora está em Santa Catarina? Pareça aqui em Araranguá, aqui, se alegrar conosco aqui. Deus abençoe todos que estiveram conosco aqui, no YouTube, também aqui no Facebook, né? Nossa irmã Emília lá de Maximiliano, Deus abençoe. Irmão Ademir Santos também, shalom, pastor Davi. Shalom, meu irmão, Deus te abençoe. Irmã Margarete Machado aqui, esposa do nosso administrador aqui, irmão Luiz. Deus abençoe a todos. O Espírito Santo, que foi nos dado para nos guiar em toda a verdade, possa conduzir a todos os irmãos nessas verdades que Deus tem nos ensinado. Senhor Jesus, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui na sua presença. Eu, Senhor, posso apenas falar a tua palavra. Quem pode conduzir do ouvido ao coração é o teu Espírito Santo. Então, peço que esse Espírito Santo que me ajudou nessa noite a falar a palavra, seja o mesmo Espírito Santo, ajudando os teus filhos a compreender, ter seus entendimentos abertos. Esta é a minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom na alma.